A paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Jailson Castro, eu sou responsável pelo canal Jovens para Jesus Cristo e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto que nós iniciamos no ano passado, mas não podemos concluir, que é sobre a perseguição a cristãos pelo mundo. Então, é importante a gente saber como é que anda, né, a perseguição e para até nós podermos orar e buscar a Deus e até ajudar também financeiramente quem tiver interesse a essas pessoas. E nós usamos para saber a situação dessas pessoas pelo mundo, da perseguição, a ONG Portas Abertas. Então nós tem um portal na internet, se você jogar Portas Abertas, buscar no Google, você vai encontrar. E lá vai estar a lista dos países que mais perseguem cristãos, dos países que têm perseguição a cristãos. Hoje são mais de 70, mas existem os 50 mais. Esses 50 mais os países que estão na lista vermelha, vamos dizer assim, e que necessita de muita oração de cada irmão para que Deus venha abençoar e ajudar aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição pelo mundo. Mas antes de falarmos a lista desses países onde há perseguição, é importante até entender como é que funciona a lista. A lista de 2022 ela surgirá, ela será disponibilizada no dia 19 agora de janeiro. E tem a lista em 2021, então se quem tiver interesse pode entrar no Portas Abertas ou deixar o link na descrição para vocês acessarem lá e ver e analisar e olhar como é que funciona esse site e a ONG também. Se você quiser contribuir, tem a opção lá para fazer contribuições para ajudar os irmãos que estão sendo perseguidos pelo mundo. Então essa lista ela foi elaborada, no caso tem mais de 40 anos que está sendo feita essa lista. E o que ela se baseia? Primeiramente, ela usa a metodologia utilizada aí pela ciência que trabalha com estatísticas. Então, é uma lista confiável, tanto do ponto de vista espiritual, quanto também do ponto de vista científico. E, primeiramente, o que eles fazem? Eles analisam 3 pontos. A análise que é feita, primeiro, uma análise dos países globalmente, sobre como é que eles tratam os cristãos. Depois é feita uma investigação para verificar se aquelas informações que foram passadas estão condizentes com o que realmente acontece. E depois que é feita essa análise, é também feito um questionário, que chama-se questionário LMP. E em alguns casos, como em certos momentos, que os casos de perseguição eram gritantes, pode até pular uma fase dessas, que seria, no caso, a fase da investigação. Como já é gritante aquela perseguição, que é destruição de igrejas, assassinato de cristãos, então já vai para a parte do questionário. Então já pode pular uma dessas fases. Mas geralmente é respeitado as 3 fases. Primeiro, a análise global dos países, que é feita através do Freedom House, ou do Pew Forum, ou do Departamento de Estado dos Estados Unidos. No caso, eles pegam as informações dessas 3 organizações para verificar onde que está havendo perseguição pelo mundo. Depois que são coletadas as informações, é feito então o questionário. Então vai analisar se está havendo uma pressão ou uma violência concreta naquela região. Então é analisado alguns fatores, como a vida da pessoa, sobre a influência do fato de ele ser cristão na sua vida privada, se está afetando de alguma forma. Se está afetando o convívio familiar dele, ele e a sua família, se está havendo algum tipo de dificuldade ou perseguição dentro da sua família. Também é analisado o indivíduo e a sociedade, e também é analisado o indivíduo e a nação, o país
de uma determinada forma está perseguindo ele ou reprimindo pelo fato dele ser cristão. E por último, também analisado o indivíduo e a igreja. Muitas vezes a gente tem países que são países democráticos e que todos os cidadãos são considerados de forma igual, porém há uma perseguição por parte da família ou da própria sociedade que não aceita que aquela pessoa seja cristã. Por exemplo, é um estado, o hinduísmo, por exemplo, na Índia, pode haver, por parte da população, uma perseguição por determinada pessoa numa vila isolada, ou então a família não aceita em casa. Em alguns países muçulmanos mesmo, acaba expulsando, tipo, um jovem ou uma jovem deseja ser crente, é forçado a casar com alguém. Então, existe vários relatos nesse sentido e analisar essas informações para verificar se tem perseguição ou não. E por último, depois de tudo isso, se existem fatos concretos de violência. Então, quanto mais houverem fatores com que dificulte a vida de um cristão numa sociedade, numa determinada sociedade, mais vai ser considerado, vamos dizer assim, no momento de fazer essa análise para decidir qual o local que tem perseguição de fato ou não a cristãos. O nível de perseguição ele pode ser feita considerando uma perseguição extrema, uma perseguição severa, uma perseguição alta ou uma perseguição variável. Então, esse questionário ele faz diversas perguntas, como por exemplo, se as pessoas elas estão sendo impedidas de falar da palavra de Deus, se as pessoas pelo fato de ser cristãos eles podem ou não sair de um determinado lugar e ir para outro ou viajar. Se tem sido arriscado revelar a fé, né, em Jesus Cristo, se eles consideram arriscado. Então, a partir desse momento que é analisado isso, são feitos diversos questionamentos para as pessoas, são 86 questões, para verificar em que pontuação cada país que está naquele momento sofrendo perseguição, no caso as pessoas crentes naqueles países. Então são feitos vários questionamentos, como por exemplo, se eles são excluídos de algum benefício, por exemplo, do governo, ou se eles podem ou não declarar a sua fé, se ele considera arriscado falar que é cristão, ou se eles são impedidos de sair de uma determinada região para ir para outra só pelo fato de serem cristãos. Então são feitos diversos questionamentos nesse sentido, e são feitos esses questionamentos e divididos em blocos diferentes, e cada questão dessa tem uma pontuação. Então no final vai ser analisado qual pontuação cada país tirou, no caso, se naquela região ali foi que tirou, né? Quantos pontos foram tirados. Quanto mais próximo de 100, é mais perigoso ser cristão. Então é de 1 a 100, ou de 0 a 100, e quanto mais alto for a pontuação, mais arriscado é ser crente naquela região. Então, existe essa classificação. Então, se você tirou entre 81 e 100 pontos, o seu país está nessa classificação, então é um país que existe perseguição extrema. A perseguição severa ele fica entre os 61 e 80 pontos. Temos também a perseguição alta, que é entre 41 e 60 pontos. Existe a perseguição variável, que está entre 0 a 40 pontos. Então, entre 0 e 40 pontos é um local ainda que é tolerável. Pode existir uma perseguição, mas é uma perseguição que não te impede de realmente ser cristão e declarar sua fé em Jesus Cristo, sem correr mais riscos severos, digamos assim.
E na lista você vai ver, quando você abrir o mapa da perseguição, que existe a cor cinza, que é os países com até 40 pontos, né? Esses países que têm a perseguição variável. Os países com a cor amarela é 41 a 60, então é os países com perseguição alta. É os países laranja é perseguição severa e os países com cor vermelha ou laranja escuro é a perseguição extrema. Então os países que estiver de vermelho, eles são perseguição extrema. Então o intuito desse vídeo de hoje era justamente falar e explicar como é que funciona essa lista. Eu creio que deu de compreender. Então, quando sair a lista, a gente vai tratar de alguns países e por que há essas perseguição lá. Tem um outro link que também você vai entender a perseguição em si. Lá no site, quando você entrar, você vai verificar. Então, tem estados que há perseguição porque é um estado que tem uma religião islâmica. Então, existe uma perseguição maior aos cristãos porque o islamismo não aceita outras religiões. Então, quando um estado é islâmico, geralmente há perseguição contra cristãos. Não só cristãos, mas outras religiões também. Então, tem os hinduístas também na Índia. Também há uma perseguição por causa disso. Tem países que são como o Vietnã, que há uma ideologia comunista. A China também e a Coreia do Norte são países comunistas. Então há uma perseguição contra cristãos porque eles são contra a religião. E principalmente o cristianismo, que prega contra esse tipo de ideologia, geralmente. E então eles perseguem bastante, não só na China mesmo, não só contra os cristãos. Na China, por exemplo, tem o campo de concentração para muçulmanos hoje em dia. Então eles levam lá os muçulmanos para esse local para reeducar eles. Então existe uma perseguição não só contra cristãos nos países comunistas, mas também contra outras religiões. E tem outras que é pela cultura. Então eles acham que o cristianismo vai acabar tirando a cultura deles ou trazendo uma cultura que não é deles. Então eles querem preservar a cultura, então impedem que o cristianismo seja propagado nesses países. Então lá nessa lista, nesse outro tópico, você vai compreender bastante também como é que funciona isso. Então já estou antecipando, para quando você for olhar a lista da perseguição, você consiga compreender o motivo porque aquele país persegue os cristãos, se é por motivo político, religioso, cultural ou outro motivo específico. Lá também vai explicar bastante para você. Então eu conto contigo, ore pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e entra no site, não deixe de entrar não, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também eu peço a você que, se possível, compartilhe o nosso vídeo, curta, ou se você não gostou, você pode deixar um dislike. E também se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda. Tem muitas pessoas que vêm no nosso canal, mas não é inscrito ainda. Então se inscreve para nos ajudar. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor.